Cercar as praças do centro da cidade é a mais nova tentativa da prefeitura para reduzir a criminalidade na região. Em uma entrevista ao SP2, o subprefeito Coronel Álvaro Camilo disse que as grades que começaram a ser colocadas na Praça da Sé também devem ser instaladas em outros pontos do centro. Você tem acompanhado que nas últimas semanas o poder público tem concentrado a sua atenção no centro, inclusive retirando as tendas de quem vive nas ruas. A Gabriela Dias está na Avenida São João, fala com a gente ao vivo. Agora, boa noite, Gabi. Os comerciantes já tinham começado a tentar se proteger antes, não é isso? É isso, César. Boa noite a todos. Júlio César e eu estamos no cruzamento das avenidas São João e Ipiranga, bem em frente a um mini mercado que no último fim de semana foi atacado por usuários de droga que ficam aqui na região. E eles colocaram essa placa de aço para proteger os vidros que foram atacados por pedras, atingidos por pedras no último fim de semana. Sabe que mais cedo nós circulamos por algumas áreas do centro para conversar com comerciantes, saber das iniciativas como essa das grades, por exemplo, e qual é o clima, já que esse fluxo da Cracolândia está espalhado aqui pelo centro de São Paulo. Conversando com alguns deles, a gente reparou que eram 4h30, 5 horas da tarde, já era hora de fechar as portas, porque é justamente o momento que o volume de pessoas nessa região da Cracolândia começa a aumentar. Entre as promessas do governo do estado de São Paulo está a instalação de mais câmeras no centro até julho deste ano. O governo também lançou um site para monitorar e deixar para que a população veja a quantidade de crimes e até mesmo a dinâmica de crimes aqui no centro de São Paulo. Existe essa tensão por parte dos comerciantes que estão tentando se virar, mas que ainda sentem muito medo por aqui. A gente vai acompanhar a reportagem agora. A antiga Praça Princesa Isabel, que a prefeitura agora chama de parque, está cercada há aproximadamente 4 meses. A prefeitura instalou grades fixas presas com concreto. Uma van da Guarda Civil fica estacionada no local. E o movimento por lá é pequeno. Uma imagem bem diferente de quando o chamado fluxo da Cracolândia se transferiu para cá, depois de ser retirado de outras ruas próximas no começo do ano passado. O Kleber tem um comércio na Praça Guaianazes, ao lado da Praça Princesa Isabel, faz 30 anos. Ele conta que a área mudou bastante desde que a praça foi cercada. A grade modificou, tudo melhor aqui, nem dormindo na porta que nas calçadas estão mais. Mas reconhece que as vendas ainda não se recuperaram. O cliente não vem mais, os clientes têm medo, eles não estão aqui na minha porta, porém estão na Redondeza. Tanto é que estão fechando bastante comércio aqui na região. Isso dificulta pra gente, né? Porque o pessoal costuma passar aqui na porta e eles não estão passando mais nos clientes. O que o Kleber percebe é visível nessas imagens de hoje à tarde das ruas Conselheiro Nébias e Vitória. A maior concentração do fluxo estava na Rua Vitória. Antes mesmo de anoitecer, todos os comerciantes já estavam com as portas baixadas. Uma tentativa de evitar cenas como as registradas no último fim de semana, quando uma farmácia e um supermercado foram saqueados. A farmácia fica exatamente na Rua Vitória, o mercado na Avenida São João. Nessa semana, a prefeitura também começou a instalar grades móveis em vários pontos da Praça da Sé. Cercou o trecho em frente ao Centro Cultural da Caixa e lavou o piso. A prefeitura disse, primeiro, que era uma ação de zeladoria e para preservar a grama da praça, que estaria sendo pisoteada. Mas o subprefeito da Sé admitiu em entrevista que a iniciativa foi tomada em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e que mais grades serão instaladas em outros pontos do centro. Isso pode ser colocado não só nas praças, mas também em alguns cruzamentos da cidade. Tudo isso está sendo estudado por esse grupo, inclusive, que se reúne semanalmente. E a ideia é, onde for necessário, nós vamos colocar. Lembrando que nas praças, eles são removíveis. Eles vão ficar durante algum tempo e depois são retirados. Em alguns outros locais, como algumas esquinas, que são até para impedir que as pessoas sejam atropeladas, em alguns parques, aí elas são colocadas de maneira fixa. Essa adaptação dos comerciantes é uma tentativa de se proteger de ataques. Aqui, por exemplo, as vidraças foram atingidas por pedras.
A Secretaria de Segurança Pública disse que aumentou em 30% o número de PMs no centro. Para isso, refez escalas de trabalho e trouxe policiais de outras regiões para cá. Ontem, durante uma entrevista coletiva, o secretário de Segurança, o comandante da PM e o vice-governador anunciaram o lançamento de um site com todas as informações de crimes no centro. Nele é possível saber, por exemplo, que o maior número de roubos a pedestres acontece de quarta a sexta-feira pela manhã. O governo também disse que pretende instalar 200 tornozeleiras eletrônicas em presos reincidentes flagrados cometendo crime na região. A gente depende da saco para a tornozeleira e a autorização daquela medida do juiz, esse aqui vai ser tornozelado, porque ele é reincidente nessa área central, e aí a gente começa a ter um monitoramento mais eficaz desses criminosos. Quem passa pelo centro ainda espera que essas medidas realmente tenham efeito. Que hoje em dia o centro está muito abandonado. Qualquer horário que você for, você corre o risco. Durante a coletiva, o secretário da Segurança Pública disse que também vai usar as tornozeleiras para monitorar casos de violência contra a mulher.